que o Valdemir seja envolvido na Luz de Amor e vamos ao nosso webinário de hoje. Valdemir, obrigado. Obrigado, Simone, obrigado, amigos aí do GREDG, né, pelo convite, pela oportunidade de trabalho. É sempre muito bom estarmos na seara do Cristo. Mesmo sendo incompetentes, mesmo não tendo toda a capacidade que gostaríamos de ter para falar de um tema, mas quando estamos na seara de Jesus, ele multiplica as nossas migalhas. Assim como multiplicou lá os 2 pães e 3 peixes, ele multiplica nossas migalhas desde que tenhamos boa vontade, tenhamos vontade de trabalhar, de servir. E isso, com certeza, não nos falta. Estamos aqui com a ideia de conversar um pouco com vocês sobre o tema. É um tema, com certeza, é um tema inesgotável e eu não tenho nenhuma competência para esgotar o tema, então para mim ele é inesgotável. Eu li alguns livros a respeito do tema, mas ainda assim, quanto mais a gente estuda, a gente dá uma de Sócrates, né? Quanto mais eu estudo, mais eu sei que nada sei. Então, a respeito do tema. E o convite é para que nos debrucemos um pouco mais sobre o tema, para que falemos sobre o tema, para que ele não vire esse tabu que eu não posso discutir, eu não posso falar, eu não posso... Podemos e devemos falar do tema, porque são irmãos nossos, na maioria irmãos, a gente vai ver aí, que tem algumas irmãs, mas a maioria são irmãos nossos ainda em provas muito difíceis, expiações muito difíceis, e a gente precisa estar preparado para ajudar esses nossos irmãos. Então, só para definir alguma coisa aqui, definir um termo, quando nós falarmos, ou quando eu falar aqui autista, vamos entender TEA, transtorno do espectro autista, porque não tem um autismo fixo, determinado. É um espectro. Ele pega um grande ângulo de atuação. Então, quando falarmos autismo, vamos entender autista, vamos entender o transtorno do espectro autista. E esse termo foi criado em 1908. Então, há bastante tempo, nós estamos com esse termo já conhecido por um psiquiatra suíço chamado Eugen Bleuler. E para descrever a fuga da realidade para o mundo interior observado, em princípio, em pacientes esquizofrênicos. Então, paciente esquizofrênico, e a gente vai ver uma comorbidade, pacientes esquizofrênicos podem ter também autismo, podem ser também autistas. E em 1978, o outro psiquiatra classifica o autismo como um distúrbio de desenvolvimento cognitivo, criando o marco da compreensão do transtorno. Ele propõe uma definição com base em 4 critérios. A gente vai começar a analisar o transtorno, o TEA, em critérios definidos. Então, e ele diz que os 4 critérios são atraso e desvios sociais, não só como deficiência intelectual. Então, não é só uma deficiência intelectual que afeta o autista. E muitas vezes não tem deficiência intelectual. Muitas vezes ele é bastante inteligente, em algumas situações, ele é bastante inteligente, até mais do que muitas outras pessoas ditas normais. O segundo aspecto que ele colocou, o segundo critério, é problema de comunicação. Não só em função da deficiência, da deficiência intelectual, mas ele tem uma dificuldade de se comunicar. É como se ele estivesse num mundo à parte, se ele estivesse num mundo particular, num mundo só dele. Mais à frente, lá, quando falarmos do autismo e do espiritismo, a gente vai fazer algumas associações. E ele tem também, segundo o Michael Ruther, ele tem um comportamento incomum, tais como movimentos estereotipados, maneirismos. Então, as pessoas com esse transtorno, elas têm um comportamento muito estereotipado, muito, me permita aqui a expressão, engessado. Elas sempre fazem as mesmas coisas das mesmas maneiras. Se tirar, mexer, por exemplo, móvel, mexer
um objeto de local onde ele está acostumado, para ele fica muito difícil. E esse transtorno, normalmente ele começa muito cedo. Desde que tenhamos, aí lembrando a palavra de Jesus, desde que tenhamos olhos de ver, ele começa muito cedo. Ele começa antes dos 30 meses de idade. Então, quanto mais cedo ele for diagnosticado, mais sucesso poderá obter-se no tratamento. Não há um medicamento, não há um tratamento específico para o tratamento, a gente vai ver mais à frente, mas quanto mais cedo for diagnosticado, melhor o tratamento. E antecipadamente, vou mostrar para vocês aqui um livro do Hermínio Miranda, Hermínio Corrêa de Miranda, chamado Autismo, uma leitura espiritual. É um livro fantástico, de um autor fantástico. Eu sou um fã do Hermínio Miranda, e não é um livro psicografado, é um livro de pesquisa, onde ele vai estudar os psiquiatras do mundo inteiro, casos do mundo inteiro, e resume, se é que pode resumir, né, num livro tratando do tema. Então, o Hermínio trata desse tema com muito mais profundidade. E aí, quem quiser se aprofundar um pouco mais no tema, depois, por favor, vou mostrar de novo. O nome do livro é Autismo, uma leitura espiritual. Para a gente poder se aprofundar um pouco mais. Porque tudo que falarmos aqui, em 1 hora e meia, é absolutamente nada em relação ao universo do transtorno do espectro autista. Para você ter uma ideia, só em 1980 o autismo foi incluído no DSM-3. DSM é um manual estatístico da Associação de Psiquiatra Americano, que trata das doenças, especialmente psiquiátricas, de uma maneira geral. Só em 1980 ele foi incluído. E nesta edição, o Manual do Autismo é reconhecido pela primeira vez como uma condição específica, colocada em uma nova classificação, uma nova classe dos transtornos invasivos de desenvolvimento. Porque ele afeta especialmente o desenvolvimento das pessoas portadoras desse transtorno. Porque elas têm uma dificuldade enorme de se relacionar. Elas têm um mundo particular, elas têm um mundo fechado. Então, ela sair desse mundo é muito difícil. E nós, os ditos normais, incorremos num erro bastante comum, bastante repetitivo, que é querer tirar o autista do mundo dele. Sem que ofereçamos uma garantia para ele nesse mundo em que nós estamos. Ele tem o mundo dele, ele tem o espaço dele, e não adianta eu querer tirar ele do mundo dele sem que eu ofereça para ele alguma coisa. Então, é preciso que tenhamos a coragem de ir lá no mundo do autista. Vamos lá no mundo dele. Como a gente faz normalmente com a esquizofrenia, com a psicopatia de uma maneira geral, mas especialmente a esquizofrenia. Não adianta querer tirar o esquizofrênico do mundo dele, dizer que o que ele está vendo é bobagem, que ele não está vendo nada, que aquilo não existe, que aquilo é alucinação. Para ele não é alucinação. Para ele aquilo é verdade. Aquilo é um fato. Ele está vendo de fato. Então, nós precisamos entrar no mundo do esquizofrênico para ganhar a confiança dele e aí sim podermos nos relacionar respeitosamente com ele. Eu atendo uma menina no consultório que ela mora no segundo andar de um prédio e ela subiu na janela e levou um tombo e caiu e se quebrou, se machucou, teve problemas seríssimos. E ela me disse que foi pegar uma nave espacial que estava estacionada na frente, na janela dela, e que ela queria pegar a nave, que ela queria viajar na nave. Eu vou dizer para ela que a nave não existia? Claro que para ela a nave existia. Ela estava ali tentando entrar numa nave.
E não adianta eu dizer para ela que não existia. Então eu preciso entrar no mundo dela, eu preciso entender, aceitar, participar, e aí sim, aos poucos, trazê-la para o nosso mundo. É o que normalmente fazemos, ou o que normalmente se faz com os portadores do transtorno do espectro autista. É entrar no mundo deles e aí sim, aos poucos, trazendo para o nosso mundo. Em 1981, eu estou pegando aqui um histórico, de 1908, estou pegando aqui alguns dados para a gente poder estudar isso, eu poder pelo menos entender como funciona isso. Em 81, uma psiquiatra chamada Lorna Wing desenvolve o conceito de autismo como um espectro e cunha o termo síndrome de Asperger, ou Asperger, que é um está dentro do TEA. O Asperger, está dentro do TEA. Que normalmente são pessoas bastante inteligentes, mas focadas no único ponto. Alguns, eu não conheço a história do jogador do Lionel Messi, mas alguns dizem que o Lionel Messi é Asperger. Porque ele é genial, ele é genial jogando futebol. Mas fora daquele, ele não se relaciona, tem dificuldade de comunicação. Então, para ele é muito difícil. Mas quando ele pega um tema e se dedica a um tema, ele vai fundo naquilo. Normalmente, os portadores desse transtorno se dedicam a um tema. Se ele vai estudar dinossauro, ele sabe tudo sobre dinossauro. Qualquer coisa que você perguntar, ele sabe. Mas se perguntar sobre o pato ou marreco, ele não conhece. Ele nunca ouviu falar disso. Ele não se interessa por isso. Então ele sabe, se é Fórmula 1, ele sabe tudo de Fórmula 1. Então ele se dedica exclusivamente àquele tema. E ele fica especialista naquele tema. É especialista num tema, mas que não sabe absolutamente nada de outro. Então, esse é o Asperger, ou Asperger. Com referência ao psiquiatra Asperger, que criou esse trabalho. E o seu trabalho, o trabalho dessa psiquiatra, revolucionou a forma como o autismo era considerado. Passou a deixar de ser aquela pessoa estranha, diferente. Não, ele pode se relacionar, ele pode aprender, desde que esteja dentro desse transtorno. E aí a gente pega do mais leve ao mais grave. É um transtorno, é um espectro. Tá? Eu pego digamos que do 0 ao 180. Se eu pegar aqui um ângulo de 180 graus. Do 0 a 180. Ele pode estar no 0, ele pode estar relativamente bem. Se ele estiver no 90 aqui, ou no 180, está muito mal. Em 88, outro psiquiatra, ou psicólogo, nesse caso o psicólogo, o Ivar Lovaas, publica um estudo sobre a análise do comportamento, demonstrando os benefícios da terapia comportamental intensiva. E 19 crianças autistas, entre 4 e 5 anos, foram submetidas a 40 horas de atendimento. E depois de 2 anos, o QI delas havia aumentado 20 pontos em média. É possível tratar um autista? Sim, é possível. Mas aí tem uma coisa que normalmente faltam aos profissionais, que nós chamamos de amor. Se nós não colocarmos amor no nosso trabalho, não vai funcionar. E, infelizmente, as famílias, de uma maneira geral, não têm condições de cuidar devidamente do seu paciente, do membro da família. E isso delega essa competência a um profissional. E se o profissional não é dedicado, dificilmente o sucesso vai ser grande. O grande sucesso que nós vimos através de literatura. Eu nunca participei desse estudo, desse trabalho empiricamente. Mas através de literatura, o grande sucesso que nós vimos nesse tratamento são parentes de autistas, pais, mães, especialmente mães de autistas, que resolveram estudar o tema com profundidade e, a partir daí, colocar em prática todo o estudo. Toda a teoria que ela
que ela adquiriu. Por que isso faz sucesso? Porque é mãe. Mãe ama incondicionalmente. E quando se ama incondicionalmente, lembrando lá a carta do apóstolo Pedro, quando ele diz: o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Então, com um amor incondicional, a possibilidade de sucesso no tratamento, com certeza, é muito grande. E aí nós estamos caminhando aqui no tempo. Em 1994, novos critérios para o autismo foram avaliados em um estudo internacional multicêntrico, com mais de 1.000 casos analisados, por mais de 100 avaliadores clínicos. E aí o sistema DSM-4 e CID-10 tornaram-se equivalentes para evitar confusão. Então, CID-10 é um Código Internacional de Doença. O DSM-4, ou DSM, agora DSM-5, a quinta edição, é da Associação Psiquiatra Americana. Então, em 88, juntou-se as definições para não haver confusão. E em 2007, a ONU instituiu o dia 2 de abril como Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Portanto, nós estamos aí no mês da conscientização do autismo, para chamar a atenção da população em geral e para a importância de conhecer e tratar o transtorno, que afeta, gente, 70 milhões de pessoas em todo o mundo. É quase meio Brasil. Se pegar a população de vários países da América ou da Europa, não chega a 70 milhões. Se pegar isso aí, Portugal tem 11 milhões, Espanha tem 18. Né? Se pegar aí população de vários países, não chega a 70 milhões. E a ONU criou esse dia para a conscientização nossa, especialmente nossa, dos ditos normais, da importância do tratamento e do respeito aos nossos irmãos que têm essas dificuldades. E em 2012, caminhando aqui numa linha do tempo, no Brasil foi assinada a Lei 12.764, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do espectro autista. Foi um marco relevante para garantir o direito dos portadores do TEA. Em 2013, ainda já o DSM-5, passa a abrigar todas as subcategorias do autismo em um único diagnóstico. Em 2013, em um único diagnóstico, aí sim criou-se o TEA, transtorno do espectro autista. Então, todo mundo que está dentro desse espectro está no TEA e tem o mesmo diagnóstico, é portador do TEA. Para mais intenso, para menos intenso, mas é portador. Portanto, o transtorno do espectro autista é o termo médico atual usado para se referir a quem se chama popularmente de autismo. 2018, para a gente chegar quase à última classificação aqui, nova classificação, também adotada pelo CID-11. Autistas costumam ter déficit de comunicação e padrões restritos de repetitivos de comportamento. São alguns pontos que a gente pode ver. Então, todos os pacientes com autismo partilham desta dificuldade. Dificuldade de comunicação, da dificuldade de interação, da dificuldade de participar. Porque ele tem o mundo dele, a gente vai ver um pouco mais à frente, quando falarmos de novo do espiritismo, a gente vai ver como se trata disso. Ele tem uma enorme dificuldade de sair do espaço dele. E o TEA, como eu estava falando inicialmente, atinge uma menina a cada 54 meninos. Então, a gente já pode começar a fazer algumas deduções aqui em termos de evolução, em termos de sentimento, em termos de evolução espiritual. Porque atinge 1 a cada 54 pessoas. Uma menina. Então, não, desculpa, eu errei aqui o termo. Atinge 1 a cada 54 pessoas.
e uma menina diagnosticada para cada 4 meninos. Então, 25% das meninas, 75% dos diagnosticados são meninos. E 1 a cada 54 pessoas tem o transtorno autista. É um número muito alto. Por isso nós falamos desse número altíssimo aí, que precisamos estar atento a isso. O exato motivo dessa diferença de incidência entre sexos ainda é desconhecido para a ciência. Vamos levantar uma hipótese mais à frente, nós vamos tratar um pouco mais disso, mais especificamente. A causa exata desse transtorno ainda é incerta, de novo, para a ciência, dentro dos paradigmas que nós conhecemos hoje da ciência. E a ciência, gente, é materialista. A ciência, dentro dos seus paradigmas, é materialista. Então, não consideremos aqui espírito, reencarnação, obsessão, qualquer coisa desse gênero, porque isso não entra dentro do espectro ou dentro do quadro da ciência. O paradigma da ciência, como dissemos, é materialista. Então, para eles, para a ciência, a causa desse transtorno do TEA é incerta. Não existe uma definição. O transtorno é causado por isso, ou é causado por aquilo. Ainda não existe. Entretanto, sabe-se que não é definido por uma causa única e que há uma associação forte com fatores genéticos, chegando à conclusão que a causa é junção de fatores genéticos e ambientais. Isso segundo a ciência. A ciência diz que são fatores genéticos e fatores ambientais. Os fatores sociais, onde nós estamos, onde as pessoas estão inseridas, E uma coisa importante, nenhum exame é capaz de confirmar esse diagnóstico. Não existe um exame que eu vou lá, faço exame de sangue, de raio de imagem, de laboratório, disso. Não existe. Não se pode hoje afirmar por exames que uma pessoa é portadora do TEA. Essa avaliação é feita por multiprofissionais, por multiclínicos profissionais. Aí entra o psicólogo, entra o psiquiatra, entra o assistente social, entra o pai, a mãe, a família. Todo mundo vai informar, vai dar informação para ver se aquela pessoa se enquadra dentro dos termos, digamos assim, ou dentro dos modelos que se caracterizou como TEA. E a difusão da informação sobre o TEA é essencial para diminuir o estigma em relação à pessoa. Ainda há um estigma muito grande, ainda há um preconceito muito grande, como nós, e aí me permitam falar como espírita, como nós, espíritos inferiores, ainda temos muitos preconceitos em relação a muitas coisas. E o autismo não está fora dessa situação. Então a gente precisa estar atento, porque, como eu disse, quanto mais cedo se inicia uma intervenção adequada, maiores as chances de desenvolvimento. Como dissemos, antes dos 30 meses de idade é ideal. Tem algumas participações aí, Simone, que eu não estou acompanhando, tá? Depois, no final, a gente coloca aí para a gente conversar, tá? Tá bom. Porque eu estou vendo algumas participações, mas eu não estou acompanhando aqui, porque eu estou olhando outras telas aqui à minha frente, tá? O início, aí dizem os profissionais, os especialistas no assunto, que o início do quadro se dá nos primeiros anos de vida, podendo apresentar, por meio de um atraso na aquisição de marcos de desenvolvimento social. Sendo que o atraso de falta da fala, por exemplo, tende a ser a primeira preocupação dos pais. Em aproximadamente 30% ocorre uma regressão no segundo ano de vida. Normalmente a criança apresenta-se normal, ou pelo menos com pouca deficiência, a partir do segundo ano. Tende a aumentar estas dificuldades. Por isso, quanto mais cedo iniciar o tratamento, melhor. E aqui os especialistas dão algumas dicas
para os trabalhadores, pessoas que trabalham com isso, para familiares, para pessoas que se interessam com isso. E diz, alguns comportamentos apresentados por crianças, ainda bebês. E ele diz, 6 meses, um bebê com 6 meses, pouca expressão facial. É bastante característico isso. Baixo contato ocular. Uma criança com 6 meses, ela vira a cabeça, vira o olho, ela acompanha com o olhar. Você mostra um objeto e ela acompanha. O portador do TEA tem essa dificuldade. A ausência de sorriso é outra coisa. E pouco engajamento sociocomunicativo. Então, 6 meses tem essas características. Por isso, a partir do 6º mês, já dá para acompanhar, já dá para perceber se há realmente alguma dificuldade, ou pelo menos alguma coisa estranha, diferente na criança. Aos 9 meses, dizem os profissionais, ela não balbucia, o tal do mamã, papá, que normalmente uma criança começa a falar. Não olha quando chamado. Não olha para onde o adulto aponta. Imitação, pouca ou ausente. Então, aos 9 meses, ela já não atende um chamado. Ela já não olha. Ela já está ausente. Ausente aqui espiritualmente, né? Ela já está ausente espiritualmente aos 9 meses de idade. E segundo esse livro do Hermínio Miranda, e aí dando um spoiler aqui do livro para quem for estudar, mas dando um spoiler, ele diz que o espírito, ao reencarnar, não transfere as informações do lado direito do cérebro para o lado esquerdo, que é o lado lógico, matemático, e ele fica só com o lado direito. Ele fica só com o lado intuitivo, o lado sensorial. Não transfere para o lado esquerdo. Por isso, essa dificuldade. Ele não vai atender um chamado, ele não vai olhar, porque o lado esquerdo dele, o lado lógico, racional, matemático, não está desenvolvido. Ele tem muito mais intuição, e aí a gente vê autistas, artistas, músicos, pintores, dos mais diversos ramos da arte, pessoas desenvolvendo a arte como autista. Eu mesmo conheço um aqui na Ilha do Governador, ele é bem conhecido, o Saulo aparece na televisão aí de vez em quando, e eu conheço os pais dele. É um cantor fantástico, tem uma voz fantástica, inclusive fez faculdade de música na UFRJ, ainda mesmo como autista. E conversando certa vez com os pais dele, especialmente com a mãe dele, ela dizia que ele, quando pequeno, chorava incessantemente 24 horas por dia. Ela não conseguia dormir, porque ele não comia, chorava. Um dia, ela botou um disco, aquele disco de vinil ainda, um disco de música clássica. E ele parou de chorar. E ele começou a prestar atenção na música que estava tocando. E aquilo foi suficiente para chamar a atenção dele, ele focar ali. E aí foi o alívio total, né, para a família. Pelo menos agora nós vamos ouvir música clássica 24 horas por dia, porque aí ele não chora. E aí ele passou a ter, pelo menos, a fazer as refeições, a olhar, a observar. Quando estava tocando a música, ele olhava. E ele hoje é um cantor, tem uma voz lindíssima, canta aí no Centro Espírita, ele é espírita, a família é espírita, então ele faz shows aí no Centro Espírita. Esteve há algum tempo no programa da Fátima Bernardes. Então, desde muito cedo, ele tem esse lado artístico muito desenvolvido. E o lado lógico, matemático, pouquíssimo desenvolvido, segundo a tese do Hermínio Miranda, que eu estou trazendo aqui para dividir com vocês aí. Aos 12 meses, segundo ainda os estudiosos, a ausência de balbucios não apresenta gestos convencionais. Por exemplo, abanar a cabeça, dar tchauzinho, ele não consegue fazer isso. Não fala mamãe e papai, ausência de atenção. Ele tem essas dificuldades com 1 ano de idade. E não existe, gente, como eu falei anteriormente,
não existe medicação para os sintomas do transtorno do espectro autista. O que existe é medicação para comorbidades. Então, ele tem um transtorno autista e é bipolar, por exemplo. Por exemplo, tá? Estou colocando só um exemplo aqui. Aí sim, há um remédio para a bipolaridade, mas para o autismo não. Então, não existe remédio para tratar autista. É tratado especialmente com psicoterapia, terapia ocupacional, a laborterapia, com ocupação com trabalhos de massinha, de modelagem, de pintura, de desenho. É muito mais ligado à arte do que a qualquer outra coisa. Por isso, essa facilidade que eles têm de desenvolver a música, desenvolver a parte da arte. A intervenção, dizem os estudiosos, requer atenção individual de um terapeuta treinado por 20 ou mais horas por semana, por 2 ou mais anos, e um estabelecimento de metas individualizadas, com os pais como coterapeutas. Isso é fundamental. A família precisa se engajar 100% na ajuda a um nosso irmão que esteja nessa condição de autista. Os pais têm que ser coterapeutas. Porque os pais é que convivem, os familiares. Eu digo pais porque pais são os responsáveis de uma maneira geral. Mas os pais é que são que convivem com essa pessoa, fora do processo terapêutico. E precisa acompanhar tudo, precisa anotar tudo, precisa observar tudo. Mínimo detalhe, mínimo gesto que ele faça, precisa ser anotado. Porque, às vezes, um gesto, um olhar, já significa muita coisa. É mais ou menos como aqueles pessoal do IBMR. É IBMR? É Brasileiro de Reabilitação, Instituto Brasileiro de Movimentação e Reabilitação. Quando os acidentados vão para lá, paraplégicos, quando começa a mexer um dedo, aquilo já é um grande sucesso. Há uma festa quando ele mexe um dedo. Então, um autista, quando ele atende um chamado, quando alguém chama e ele olha, ele vira a cabeça, é um grande sucesso. E isso precisa ser anotado, olhado, analisado em que condição, que música estava tocando uma música, não estava, o que estava acontecendo naquele momento, para tentar repetir isso e aí sim tirá-lo do mundo do autista. Como esse casal que eu mencionei, conseguiu tirar o filho do mundo do autismo através da música. Trouxe-o para o mundo da música. E a partir daí, ele começou, com toda certeza, a evoluir e muito. Então, como dissemos, né, a maioria dos casos de autismo tem causa desconhecida. Aqui a gente fala um pouco do autismo e do espiritismo. Né? A maioria tem causa desconhecida. Apesar dos avanços científicos, o autismo permanece um mistério, um desafio, um enigma mesmo que só revelará mais claramente ao nosso entendimento a partir da introdução da realidade espiritual. E como disse, a ciência ainda não admite o elemento espiritual, ou pelo menos a maioria da ciência. É claro que há cientistas que admitem, mas a ciência não admite. Tanto é que quando se escreve um livro com essas hipóteses, escreve-se como hipótese. O livro do Ian Stevenson, por exemplo, quando ele fala de reencarnação, ele diz 20 casos que sugerem reencarnação. Ele não pode falar, como cientista, ele não pode falar 20 casos que comprovam a reencarnação. Ele pode dizer que sugere. Mesmo tendo N elementos comprobatórios, ainda assim, isso não é considerado pela ciência. Então, no caso aqui também, se não tirar o elemento espiritual, a gente não vai conseguir definir isso direito. Por isso que a abordagem da psicologia transpessoal, por exemplo, é importante, porque leva em consideração esses aspectos.
leva em consideração a existência do espírito. Leva em consideração esse processo de comunicação entre esses dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. Leva em consideração o processo de vidas sucessivas. Tudo isso auxilia nesse entendimento. E há uma hipótese, e aí, de novo, como hipótese, a gente vê, já tem comprovação disso. Na prática, empiricamente, nós já fizemos, já participamos disso, de fazer regressão de memória com a mãe da pessoa e ela fazer um processo de coterapeuta com o filho e isso ajudar muito no processo. Inclusive, eu tenho até um amigo que é neurologista, neurocirurgião, e ele veio conhecer o nosso trabalho porque ele disse que ele atendia uma menina que não podia, pelo que ela tinha, ela não podia se comunicar, ela não tinha nenhuma condição de se comunicar, e ainda assim ela se comunicava. Ela interagia. E ele achava muito estranho. Como é que uma criança com toda aquela deficiência cognitiva e neurológica podia se comunicar? Então ele veio conhecer o trabalho e foi interessante, porque ele se engajou no trabalho e começou a fazer um curso de terapia regressiva para entender o processo e estudar lá os seus pacientes neurológicos. Então, o componente espiritual nesta pesquisa, nesse trabalho, nesse diagnóstico, desta terapia, é com certeza muito importante. O reencarnante, com profundas lesões perispirituais, produz alterações neurológicas e a consequente formação do transtorno do espectro autista. Isso aqui, algumas hipóteses dentro da doutrina espírita. Kardec não falou de autismo, até porque não existia autismo, pelo menos com esse nome, no tempo de Kardec. Mas o reencarnante, com profundas lesões perispirituais, e aí nós podemos indicar os suicidas, especialmente, que lesam o seu perispírito, e aí eles, ao reencarnar, têm a deficiência neurológica, alterações neurológicas, que podem conduzir a um transtorno do espectro autista. Uma outra possibilidade, o reencarnante rejeita a reencarnação. Isso Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos. O espírito pode desistir da reencarnação. Nesse aqui ele não desiste, porque ele reencarna. Mas ele rejeita a reencarnação. Ele, como espírito, tem liberdade, tem livre-arbítrio, e quando ele sai do corpo, ele tem essa possibilidade de tomar posse do seu conhecimento, das suas funções psíquicas, né, cognitivas, e a partir daí ele rejeitar aquela reencarnação em função das dificuldades que ele vai encarar. Porque quando nós estamos lá no plano espiritual, nós fazemos um planejamento reencarnatório. Quem quiser se aprofundar nisso, é só ver o livro Missionários da Luz, lá do André Luiz. A gente faz um planejamento reencarnatório, aí a gente pede tudo. Eu quero ser cego, eu quero ser aleijado, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero tudo de ruim. Aí eles dão 1% daquilo que a gente pede. E quando a gente chega aqui, não, isso eu não quero. Isso é um fardo muito pesado. Então, essa é uma outra possibilidade do reencarnante rejeitar o planejamento que ele participou, que ele escolheu, muitas vezes que ele pediu, que ele implorou para que passasse por aquilo. Então, ninguém está numa situação de autista por castigo de Deus ou por acaso. Errou. Deus errou e aí ele nasceu autista. Ou desenvolveu o autismo. Não, em absoluto. O autismo é consequência, não é causa. Isso é uma coisa que a gente precisa colocar no nosso estudo. Autismo é consequência. E nós temos liberdade,
nós temos livre-arbítrio. Lembrando lá Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, quando ele diz lá, você pode plantar tudo aquilo que você quiser, mas com certeza terá que plantar, terá que colher tudo aquilo que você plantar. Então, o autismo, o autista, ou o TEA, está colhendo aquilo que ele plantou. E não é castigo. É uma purificação. É uma, me permita aqui o adjetivo talvez um pouco impróprio, mas é uma limpeza do perispírito. Eu tenho dificuldades perispirituais, transfiro isso para o corpo e consigo limpar o perispírito. Nesse caso, normalmente, funções neurológicas. As razões que levam o espírito a encarnar na condição de autista são muitas. Deus está no comando. E ele, Deus, quem tem a justiça perfeita e que visa unicamente o progresso da criatura humana. Então, quem está na situação... E como estou falando de autismo, podia falar de qualquer outra coisa. Tá? Por favor, não vamos classificar isso aqui só como autismo. Só o autismo é assim? Não. Esquizofrênico, psicopata, todo mundo está ali porque ele precisa passar por aquela situação. Então, o autismo há em variados graus, falamos aqui, inclusive não catalogados ainda pela nossa ciência. Um filho não é igual ao outro, mesmo quando são gêmeos. Então, todos somos filhos do mesmo pai. Todos somos filhos de Deus. Mas temos situações diferenciadas. Temos situações bastante diferentes para tratarmos. E aqui eu peguei palavras do Divaldo Franco, para a gente poder ter pelo menos uma ideia do que diz o Divaldo aqui. Segue a seguinte observação do médico Divaldo Franco sobre o TEA. Precisamos considerar que somos herdeiros dos próprios atos. Palavras do Divaldo Franco. Em cada encarnação, adicionamos conquistas ou prejuízos à nossa contabilidade evolutiva. E em determinados momentos, ao contrairmos débitos mais sérios, reencarnamos para ressarci-los, sob a injunção dolorosa de fenômenos expiatórios. De novo, não exclusivamente como autista, mas nas mais diversas situações. Então, todas as nossas expiações, todas as nossas encarnações, né, expiatórias são consequências de nossos atos. São consequências de ações que fizemos e que teremos que responder. Lembrando aqui que nós, como lembrei, podemos plantar tudo o que quisermos, mas teremos que colher tudo aquilo que plantarmos. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Eu não sou herdeiro do meu avô, do meu pai, a não ser em algum aspecto genético. Ainda assim, eu escolho um pai que tem aquela característica genética para atender a minha necessidade. Então, dentre elas, dessas injunções que o Divaldo fala, um dos mais cruéis é o transtorno do espectro autista. Os pais devem esperar a criança dormir, e aí, sugestão do Divaldo, os pais devem esperar a criança dormir e conversar com ela. Por quê? Quando ela dorme, ela tem a possibilidade, isso normalmente acontece, do desdobramento. Ela deixa o corpo e ela sai daquela prisão, ela deixa aquele cérebro embotado e ela pode usar o seu cérebro perispiritual. Então, os pais devem conversar com os filhos, pois a conversa, segundo o Divaldo, é captada pelo inconsciente, ou seja, pelo espírito. Então, fale devagar, pausadamente, explicando que ele está ali, que ele é amado, que ele é querido, que ele é bem-vindo, que todos estão envolvidos para o bem-estar dele, todos estamos trabalhando para o bem-estar dele, e isto o ajuda com toda certeza, ou ajudará com toda certeza na dificuldade que ele está passando.
E aí vamos ver o Livro dos Espíritos. Lá na questão 132, Kardec pergunta aos espíritos qual a finalidade da reencarnação dos espíritos. Deus a impõe, dizem os espíritos, a fim de levá-los à perfeição. Perfeição relativa, naturalmente, a que todos estamos sujeitos. A reencarnação nos é imposta para que aprendamos, para que cheguemos à perfeição. Para uns, diz os espíritos, é expiação. Para outros, uma missão. E no livro Loucura e Obsessão, psicografado pelo Divaldo Franco e editado pelo Manuel Filomeno de Miranda, ele diz: muitos espíritos buscam na alienação mental, através do autismo, fugir do resgate de suas faltas, das lembranças que os atormentam e das vítimas que angariaram nesse mesmo pretérito. Entendemos isso aqui? Isso aqui é muito sério. Vamos repetir as palavras do Manuel Filomeno de Miranda. Ele diz: há muitos espíritos buscam na alienação mental, através do autismo, mas também através de outras alienações, fugir do resgate de suas faltas. Faltas passadas, de reencarnações passadas. Fugir das lembranças que os atormentam e das vítimas que angariaram nesse mesmo passado. Então, é uma benção, por incrível que pareça. Em algumas situações, o autismo é uma benção para o espírito. Porque ele fica com aquilo meio embotado, ele não tem a lembrança e ainda se esconde dos inimigos que ele criou ao longo dos seus desmandos, né, dos seus desvios de comportamento. E qual a função, então, dos pais com um filho autista? O que um pai deve fazer com um filho autista? Ajudar a construir uma ponte que o leve a despertar deste ente querido, para que ele saiba como entrar no nosso mundo. Então, nós, pais, evangelizadores, professores, terapeutas, familiares, precisamos trabalhar no sentido de construir uma ponte para que esse autista possa atravessar esse rio e vir até o nosso mundo. Possa sair do seu mundo e vir até o nosso mundo. Mas ele só virá se ele confiar em nós. Ele só sairá de lá se ele confiar na pessoa que está mostrando essa ponte para ele. E não há confiança sem amor. Não há como demonstrar essa confiança sem amor. Então, a função dos pais é construir essa ponte para ajudar esses irmãos a saírem de lá. Esta ponte deve ser feita, eu até me antecipei aqui, com muito amor, muita paciência, nunca desistir diante dos fracassos temporários. Muito amor e muita paciência. Precisa ser mostrado para essa pessoa, para essa criança, que ela é bem-vinda, que será muito amada, que todos vão ajudar, no que for possível. É preciso verbalizar isso para ela. Porque ela, como espírito, absorve essas informações. Como nós sabemos, um espírito no ventre ainda da mãe absorve informações. Ele ouve, ele entende como o espírito ele entende. E aí, vou citar mais um livro do Hermínio Miranda, chamado Nossos Filhos São Espíritos. Quem quiser se aprofundar nisso aí também, é só ver lá o livro do Hermínio. Experiências feitas em muitas situações em falar com o feto, ainda no ventre da mãe, e depois dele nascido, repetir aquela música, repetir aquela frase, e ele prestar atenção, ele ouvir. E aí me permitam compartilhar uma vivência pessoal minha, do meu neto, meu neto mais novo. A minha filha sempre cantava para ele, quando ele estava na barriga. E quando ele nasceu,
Ele começou a chorar, ela começou a cantar para ele. E ele parou de chorar e começou a observar a música, a ouvir a música que ela estava cantando. Recém-nascido, recém-saído da barriga. Ele chorando, ela começou cantando, claro que emocionada, chorando, aquela coisa louca, mas emoção à flor da pele, mas ele ouviu e parou. Então, por que um autista não pode ouvir o espírito de um autista reencarnado? Não pode ouvir as nossas frases e perceber, principalmente, o nosso sentimento. O que nós precisamos é passar para eles, né? Especialmente para ele, esse sentimento. E aí, tem uma mensagem de Santo Agostinho, que está lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, e tem 9, chamada A Ingratidão dos Pais e os Laços de Família, onde Santo Agostinho nos explica muitas dessas dificuldades que nós encontramos na família. Ele não fala especificamente do autismo lá. Ele fala das dificuldades que existem dentro da família, os laços de família, a ingratidão dos filhos e os laços de família. E claro que ali ele também nos dá alguma dica de como nós entendermos esse processo. E não nos esqueçamos de algumas recomendações bíblicas. Nós estamos fechando aqui o nosso tempo, mas vamos lá ver ao longo da Bíblia, não só do Novo Testamento, mas também do Velho Testamento, algumas recomendações que nos ajudam nesse processo. E aí vamos ver lá alguns versículos do Antigo e Novo Testamento, que se refere ao princípio de que colhemos tudo aquilo que semeamos. Como eu lembrei aqui, Paulo escrevendo aos Gálatas. Isso é Novo Testamento. Mas, o provérbio 22, 28, diz lá, o que semeia a injustiça cegará males, colherá males. E a vara da sua indignação falhará. Então, Provérbios 22, 8. Quem semeia injustiça, colhe mal. Então, não tem acasos nas leis de Deus. Lá o profeta Oséias diz lá, arastes a malícia, colhestes a perversidade. Você arou, cultivou a malícia, colheu perversidade. Outro provérbio, está lá no 1,31, capítulo 1,31 do provérbio. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Só para ver aqui que não há injustiça nas leis de Deus. Nós até cometemos injustiças, nós, espíritos imperfeitos. Mas nenhum de nós é injustiçado. Nenhum ser humano no planeta Terra é injustiçado. O dia que houver um ser injustiçado, Deus deixa de ser bom e justo. Deus deixa de ser eternamente, infinitamente bom e justo. Então, esses conselhos aqui, ou esses versículos do Velho Testamento, nos traz essas informações. E aqui, Gálatas, como eu falei, capítulo 6, versículos 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, o que acontece com o nosso irmão, um irmão nosso que está na condição de autista? De esquizofrênico, com qualquer outra situação. Especialmente as situações neurológicas, psiquiátricas. Ele está colhendo aquilo que plantou. E Paulo, escrevendo aos Coríntios também, capítulo 2, segunda carta de Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então, se eu semeio pouco mal, eu colho pouco mal. Se eu semeio pouco bem, eu colho pouco bem. Mas se eu semeio muito mal, eu vou colher muito mal.
E aí, queridos amigos, nos remete à parábola do semeador, que imagino que todos vocês conheçam, já tenham visto inúmeras vezes essa parábola do semeador. Nós somos terrenos. Aquele terreno de pedregulho, aquele terreno cheio de espinho, aquele à margem do caminho, mas também nós somos semeadores. E aí vale perguntar para mim mesmo e você perguntar para você: qual semente eu estou semeando? Qual a qualidade da semente que eu estou semeando? Será que eu precisarei reencarnar como um esquizofrênico? Ou como um autista? Ou como um psicótico? Ou, sei lá, qualquer outra situação dessa? Porque a Deus não se engana. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Escreve Paulo aos Gálatas. Então, nós, na condição de semeadores, lá da parábola do semeador, precisamos olhar as nossas sementes. Quais sementes eu estou plantando? E aqui me lembro da minha mãe, né? Que disse: quem semeia vento, colhe tempestade. Então, é um dito popular que talvez ela nem soubesse. Ela, não é dela, ela repete isso, mas não é dela. Mas talvez as pessoas nem soubessem dessa versão bíblica, mas é a sabedoria popular. Quem semeia vento, colhe tempestade. Então, o que nós estamos semeando? Vamos escolher melhor as nossas sementes para, de futuro, não termos que reencarnarmos nessas condições de resgate que são muito dolorosas, especialmente para os nossos irmãos que estão na condição de autistas. As situações são muito dolorosas. Então, vamos nos cuidar para que não tenhamos essa necessidade dessa reencarnação. Ok, Simone? Fechamos aí o tempo aí da 9h30. E aí... Obrigada, Valdinei. Temos algumas colocações aqui e algumas perguntas que vieram para cá. Sim. Deixa eu ver aqui no chat. Peraí. Uma pergunta foi: não sei sua opinião, mas o DSM ficou muito pior que o DSM-5 ficou muito pior que o DSM-4. Eu confesso que eu não sou um especialista em DSM. Então, eu não tenho essa dimensão para dizer isso aqui está pior do que aquele. Eu pego, muitas vezes, o que me interessa. Qual é o diagnóstico que me interessa? AF42.3. Esse me interessa. Então, eu vou lá e pego. Mas não fiz uma comparação entre um e outro, por isso eu não me sinto com competência para fazer essa avaliação. Por favor, me perdoe quem fez a pergunta, mas eu costumo brincar lá na Rádio Rio de Janeiro, nas quartas-feiras, que a gente faz um programa lá respondendo aos ouvintes. E eu sempre digo para as pessoas: vocês podem perguntar qualquer coisa que quiserem, desde que aceito não sei como resposta. E essa aí da comparação do DSMs, 4 e 5, eu não sei. Então, por favor, me aceite ou não sei como resposta. Márcia, você levantou a mão? Levantei, mas eu não vou falar, não, Simone, eu cliquei errado, desculpa. Tá bom. Não. Tá ótimo. A outra pergunta é: qual a relação entre autismo e suicídio? Ouvi relatos que podem ter relações, alguns afirmando serem ex-suicidas. Pois é, isso é muito perigoso quando fazemos uma equação para o plano espiritual. Uma equação é 2 mais 2 igual a 4. Você vai fazer isso 1 bilhão de vezes, o resultado vai ser o mesmo. Eu não posso fazer uma equação em termos espirituais. Quem comete suicídio reencarna como autista. Não. Há uma possibilidade, os amigos espirituais nos dizem isso, os estudiosos do assunto dizem isso, como o Divaldo diz isso, mas não dá para afirmar que todo suicida vai reencarnar como autista. Até porque a gente pode ir lá no Vicente Moretti, não sei se vocês conhecem, lá em Bangu, sim. a Ação Cristã Vicente Moretti, e a gente vê ali muito suicida.
Você vê até a situação em que o corpo foi jogado, né? Aquele corpinho todo tortinho, toda aquela situação, como caiu lá do abismo, do prédio. Prédio naquela época talvez não existisse. Mas do abismo, enfim, ele não nasceu autista. Ele nasceu deficiente físico, deficiente mental, paralisia cerebral, hidrocefalia e um monte de outras coisas. O fato é, nenhuma transgressão à lei, às leis de Deus, ficam sem correção. E, por favor, é correção, não é punição. Nenhuma lei de Deus fica isenta de correção. E foi Jesus que disse isso. Quando ele disse, reconcilia-te enquanto estás a caminho. Reconcilia com o teu adversário enquanto estás a caminho. Para que não sejais metidos em prisão e de lá não saia, enquanto não pagar o último ceitil, o último centavo. Então, todos os centavos da nossa dívida, nós teremos que pagar. Mas eu tenho que pagar com dor? Com sofrimento? Não, não necessariamente. Há também referências do Velho Testamento, do Novo Testamento, inúmeras referências, quando os profetas e alguns evangelistas dizem lá, o Pai não quer sacrifício, mas misericórdia. Paulo escreve, misericórdia sim, oblata não. Então, eu para pagar uma transgressão à lei de Deus, eu não preciso passar pela pena de talião. Isso aí seria olho por olho, dente por dente. Eu costumo lembrar que eu, em reencarnações passadas, já fui um tribuno romano. Fui um soldado romano. E tinha uma espada daquela de 1 metro de altura que cortava a cabeça de muita gente. Espero não ter cortado a de Paulo, né? Espero que não tenha sido eu ter cortado a cabeça de Paulo. Mas cortei muitas cabeças. Imagine se eu fosse reencarnar para perder a cabeça em cada cabeça que eu cortei. Eu ia ter que perder a cabeça em inúmeras reencarnações. Não é isso que o Pai quer. O Pai quer trabalho, misericórdia. Então, o que é que ele me propõe? E eu pedi e aceitei. Vai para lá e seja psicólogo. Cuide de cabeças. Você não precisa perder a cabeça por causa disso. É só ajudar os outros a botar a cabeça no lugar. Simbolicamente, é isso. Só para a gente entender que quando a gente fala em pagar o último ceitil, é como falando aqui do suicida, não é necessariamente daquela maneira. Eu posso trabalhar, eu posso amar, eu posso servir. Porque, como eu disse aqui, o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Lembra lá o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola. Logo no início, assim, não lembro o capítulo, o versículo, não lembro, mas logo no primeiro capítulo, se não me engano, versículo 4. Depois você dá uma olhada lá. A outra colocação foi que tem conhecimento que há médicos que afirmam que as vacinas nas crianças são causadoras desse transtorno. Você tem algum conhecimento desse? Não. E isso é muito perigoso. Porque daqui a pouco nós não vamos querer vacinar nosso filho contra sarampo, contra catapora, contra coqueluche, contra qualquer outra coisa, que pode desenvolver autismo. Não tenho nenhuma informação sobre isso e, honestamente, não vejo nenhuma relação. Porque essa é uma doença, se eu botar aspas aqui na palavra, tá, por favor? Mas é um transtorno do espírito, não é do corpo. E o espírito que precisa passar por esse transtorno, ele vai passar. Tomando vacina, não tomando vacina, de qualquer maneira ele vai passar. Então, a gente tem que ter esse cuidado para não criar essa rejeição à vacina. Vacina é fantástica, é fundamental. Nós só sobrevivemos hoje porque temos vacina. Senão, talvez o ser humano não tivesse sobrevivido. Então, a gente tem que ter esse cuidado para não estabelecer de novo uma equação.
Tomou vacina, senão todo mundo seria autista, né? Todas as crianças seriam autistas. E nem todas as crianças são autistas. E todas as crianças são vacinadas. Em princípio, todas as crianças são vacinadas. No meu tempo não tinha vacina, não. Eu não era vacina, não fui vacinado, não. Né? Minha vacina era pegar a doença. Pega o sarampo, pega a catapora, pega, sei lá, e desenvolve a imunidade a partir daí. Mas os meus filhos, netos, já todos foram vacinados, porque é um desenvolvimento da medicina. A outra pergunta você pode precisar encarnar como psicopata? Não necessariamente como psicopata. Isso é uma opção. Mas pode ser que a gente tenha feito tanta bobagem que a psicopatia seja o mal menor em função de todos os males que eu já tenha feito. Seja uma gradação. Porque nós estamos submetidos, segundo lá a lei de progresso, o livro dos Espíritos, nós estamos submetidos à lei de progresso. Isso quer dizer, hoje eu estou melhor do que ontem. Então, um psicopata, hoje, como psicopata, está melhor do que ontem. Está melhor do que a reencarnação passada. Isso é uma progressão. Então ele vai progredindo. Mas não dá para dar salto. Eu não posso passar de Hitler a Francisco de Assis. Vou pegar 2 exemplos em extremos, tá, para a gente poder analisar isso. Não tem como passar de Hitler para Francisco de Assis. Eu vou passar de Hitler para Aníbal, sei lá, para Nero, enfim, para, sei lá, outros irmãos aí menos infelizes, para Sérgio Cabral, mas não vou passar para Francisco de Assis. Então, essa é uma progressão que nós nos submetemos. Outra pergunta se você tem conhecimento de alguém com autismo, portadora de autismo, que tem uma família que não apoia, há alguma possibilidade de recuperação ou de melhora para esse autista? Eu não tenho conhecimento pessoal, empírico. Não conheço ninguém que tenha essa situação. Até porque meu conhecimento com autismo não é tão grande. Com autistas não é tão grande. Eu conheço a família, que eu já falei, é uma família que dedica, que trabalha, mas não é preciso ser muito desenvolvido espiritualmente, digamos assim, para responder essa pergunta. Se uma família não apoia, dificilmente um autista vai sair do mundo dele. Ele não tem por que sair do mundo dele. No mundo dele ele está seguro, pelo menos. E ele vai sair do mundo dele, que é seguro, para uma insegurança? Nós que somos normais, vou botar aqui aspas no normal, temos medo do novo, temos uma enorme dificuldade com o novo, por isso muito o nosso medo de morrer, né? Porque eu não sei o que eu vou encontrar do outro lado. Então, eu sei para onde eu vou, até sei, né? No meu caso até sei, mas a gente tem medo do novo. E um autista não é diferente. Ele, como espírito, ele é lúcido. Ele só não tem um corpo que responda. Mas como espírito, ele é lúcido. Então, se ele não encontra apoio na família, dificilmente ele vai sair. Eu, pessoalmente, não acredito em sucesso sem que haja um apoio integral. E não é só apoio, é um apoio com amor. Porque às vezes você dá apoio, você vai leva o médico, você compra o remédio, você faz isso, você faz aquilo, bota na natação, faz, sei lá, um monte de coisa. Mas acompanhando tudo isso, precisa ter um sentimento. Que está lá no capítulo 11 do Evangelho, item 8. Bela, você levantou a mão? Levantei na hora que a moça fez essa pergunta, né? Porque o meu irmão, ele é autista e na casa dele é bem complicado, porque o meu padrasto não aceita, ele é tipo negacionista, não aceita que o filho tenha um transtorno. E uma vez um grande amigo nosso do Gresg, disse que a melhora do autismo também depende do ambiente. E aí com essa palestra de hoje, maravilhosa inclusive, obrigada, eu consegui entender melhor, porque quando o ambiente é pesado, quando a gente cultiva energias e pensamentos ali que pesam o ambiente,
isso só vai contribuir para que aquele espírito queira ainda mais se afastar dali. Se encolha mais. Pois é, se encolha mais. E assim, o dia a dia com o autista não é fácil, né? O meu irmão, vai fazer 3 anos, e ele faz escândalo para tudo, para trocar fralda, para tomar um banho. Qualquer pequena coisa é uma dificuldade muito grande para ser realizada, qualquer tarefa do dia a dia. E aí você imagina, né? Se a família não apoia, não dá amor, o quão estressante aquilo fica, como que aquele ambiente fica carregado, e aí isso faz com que o espírito queira, né? Se encolher, se afastar ainda mais dessa condição. Experimenta. Uma sugestão, tá? Eu não sou um especialista em tratamento de autismo, mas experimenta colocá-lo nesse meio da pintura, da massinha, da fazer massa, né? Ouvir música, de preferência música clássica, que não tem letra. Ouve Mozart, por exemplo, Chopin, Beethoven. Experimenta colocar para ver qual será a reação dele. Colocar essa massinha que as crianças usam na escola, para ele amassar na mão também, para ele brincar com aquilo. Isso pode ajudá-lo. Se é que ele não está sendo submetido a um tratamento, a uma terapia especialista disso. Porque ele já precisaria estar. Com 3 anos, já passou do prazo, já passou da hora. O ideal seria até 18 meses. Desde que detectado, com 18 meses, no máximo, começar um tratamento. Ele está até numa instituição aqui perto que é beneficente, a Dona Meca, não sei se o senhor conhece. Conheço o nome. Como está na pandemia, eles estão fazendo tudo EAD, aí fica pior ainda, que a gente é negacionista para fazer em casa, é pior ainda. Mas eu vou fazer isso que o senhor falou, da massinha de modelar e da música. Muito obrigada. Uma outra pergunta aqui em termos de reencarnação e em linhas gerais, a reencarnação do autista é, na maioria das vezes, mandatória ou opcional? Não dá para também, de novo, fechar isso. Tá? Isso depende de cada situação. Ela pode ser mandatória, pode ser opcional. Eu entendo que muitas vezes é mandatória. Mas aí é a minha opinião pessoal, tá? Em função do que eu conheço, do que eu estudo. Eu não estou dizendo que o espírito X ou Y falou isso. É a minha opinião pessoal. Mas cada caso é um caso especial. É a mesma coisa que eu falei do suicídio. Tem suicida que vai reencarnar como autista. Mas tem alguns que vão reencarnar lá no Vicente Moretti, com hidrocefalia. Tem um que vão reencarnar com a válvula mitral defeituosa, um problema cardíaco. Depende da lesão que ele tenha cometido. E depende de uma série de outros fatores. Então, de novo, não dá para fechar uma equação. Tá? É mandatória ou opcional. O que nós entendemos, o que os espíritos nos dizem, é que a grande parte das nossas dificuldades, nós pedimos. Nós, já no nível que nós estamos hoje, do planeta Terra, já temos condições de pedir isso. Então, nós pedimos, a grande maioria das vezes. Mas não dá para fechar mandatório ou opcional. Peço desculpas por fugir do assunto, mas por ser uma situação pessoal, gostaria de saber, o bipolar encarna bipolar por quê? De novo, o porquê. A gente pode dizer o para quê. Eu acho que seria muito melhor a pergunta para quê. Porque o bipolar, de uma maneira geral, ele tem, como o nome diz, ele tem 2 polos. Ele está no polo da mania, ou da euforia, e no polo da depressão. É uma dificuldade do espírito. Agora, o que leva a isso? N fatores. O uso abusivo, por exemplo, da autoridade. Pode levar. Por favor, não dizer que leva, tá? Pode levar. O uso abusivo do dinheiro. Da sensualidade. Sei lá, e de tantas outras coisas que não dá para fazer uma afirmativa. O fato é
ele nasce ou reencarna bipolar, com a possibilidade de bipolaridade, para desenvolver essa aptidão, para aprender a ser disciplinado. Ele precisa tomar remédio. O bipolar precisa tomar remédio o resto da vida. Ele não pode, ou pelo menos não deve, usar drogas, qualquer que seja, mesmo um estimulante, como cafeína. Se ele usar cafeína demais, no período de mania, ele pode criar dificuldades, ele pode ter problemas. Então, aprender a disciplina. Então, um indisciplinado, quanto mais, poderá, por favor, poderá reencarnar como bipolar. Mas, de novo, não se tem equação em termos espirituais. Isto gera isso. Isso pode gerar isso, mas pode gerar isso, pode gerar isso, pode gerar um monte de coisa que não dá para a gente fechar. E tem umas duas perguntas aqui. Há uma indicação, você pode indicar outros livros para estudo sobre autismo, além do livro que falou sobre o Hermínio? Olha, o livro do Hermínio, ele cita, eu vou chutar um número aqui, tá? Mas pelo menos dezenas de livros que ele faz referência. Se pegar a referência, deixa eu dar uma olhadinha aqui na bibliografia. Uma página, duas páginas, só de bibliografia. Deve ter uns 30 livros aqui. E tem, se procurar em livrarias especializadas, ou até em livraria mesmo comum, você vai encontrar muita coisa. Eu sugiro, para quem é espírita, especialmente, para quem tem esse viés, não espírita, mas espiritualista, um bandista, que tenta dentro dessa área, esse livro, e aí a partir dele. Muitos deles aqui estão em inglês, mas também tem traduções em português, porque a literatura brasileira não é tão intensa quanto a literatura internacional sobre o autismo, pelo que eu pude observar, pesquisando aqui. E a última também é sobre indicação, mas pedindo indicações de livros sobre transtornos mentais em geral. Bipolaridade, esquizofrenia, enfim. Olha, eu posso citar alguns. Os livros da Ana Beatriz são todos interessantes para isso. A Sueli Caldas Schubert tem um livro também, Transtornos Mentais. O Divaldo Pereira Franco, com Manuel Filomeno de Miranda, Transtornos Obsessivos e Psiquiátricos. Transtorno da obsessão. Então, tem muitos livros que tratam desse assunto, tanto espíritas quanto não espíritas. Do Cury, Augusto Cury, também tem alguns livros que tratam desse assunto, ou do assunto de uma maneira geral, não só do autismo, né? Mas dos transtornos psiquiátricos de uma maneira geral. Então, tem muitos livros que ele pode buscar aí nesse universo. Tem mais uma pergunta. Sim. Eu estive em uma palestra em que o palestrante disse que alguns casos do autismo são por conta de estresse pós-traumático. O palestrante deu o exemplo de pessoas que morreram em guerra e voltaram como autistas. Você tem alguma informação sobre isso? Não tem. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Mas um transtorno pós-traumático para uma próxima reencarnação, ele reencarnar autista, com todo respeito, eu acho um pouco forçação de barra. Não conheço, não sei em que o rapaz se baseou lá, a pessoa se baseou para fazer essa palestra, deve estar abalizado, mas eu acho um pouco forçado essa situação. Porque quem sofre os transtornos pós-traumáticos, quem morre em guerra, quem morre em acidentes, especialmente aqueles desmoronamentos, aquelas minas que acabaram, as pessoas normalmente elas reencarnam com transtornos fóbicos. Então, ela tem medo de altura,
tem medo do lugar fechado, tem medo de água, quem morreu afogado. São transtornos fóbicos, de uma maneira geral. Mas de autismo, não vejo essa relação. Mas, por favor, não estou descartando, porque eu estou colocando aqui apenas uma posição. Eu não estou contradizendo ninguém, até porque eu não sou, como disse, eu não sou um expert no assunto e não quero, nem tenho condições de esgotar o assunto, porque o assunto, hoje, ele é inesgotável. Não tem, hoje ainda está inesgotável. Bem, as perguntas foram essas. Eu queria agradecer muito a você por foi excelente, muito bom mesmo. Esclareceu, nossa, muita coisa. E eu espero que a gente possa estar junto em outros momentos, porque é muito bom receber você aqui com a gente, viu? Se Deus quiser, estaremos sim. Na medida do possível, a gente vai estar sempre... trabalhar é sempre bom, né? Então, pelo menos para mim, trabalhar na seara do Cristo, melhor ainda. Então, se eu puder, é só e se eu tiver condições, com certeza eu participo, sim. É só me avisar aí que eu participo. Especialmente aqui no online, né? Porque eu não tenho que ir para Jacarepaguá. Porque eu moro longe de Jacarepaguá. Na Ilha do Governador, é mais longe. Bom, gente, vamos fazer a nossa prece final. Gilmara, você pode fazer a prece final para a gente? Posso sim. Então, vamos fechar os nossos olhos, levar os nossos pensamentos e agradecer. Agradecer por mais uma noite iluminada, por esse nosso amigo ter trazido tantos conhecimentos, tantos esclarecimentos. Que possamos, Pai, querer sempre aprender, querer sempre evoluir, buscar conhecimento, buscar fontes que nos enriqueçam. Que a gente possa sair da nossa ignorância, um pouquinho a cada dia, que a gente possa buscar o nosso equilíbrio, que a gente possa, através desses conhecimentos, ser ajudado, que a gente possa ser sempre instrumento de luz, de amor, de caridade, de humanidade. Gratos estamos por mais esse trabalho, agradecemos a Deus, ao nosso Mestre Jesus e essa espiritualidade amiga que sempre se faz tão presente em todos os nossos trabalhos. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Uma excelente semana a todos. Só lembrando quem participa que no próximo sábado a gente tem a segunda aula do curso do Nosso Lar. Viu? Um beijo a todos. Boa semana. Obrigada. Fiquem com Deus. Gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite. Com Deus. Obrigadão. Obrigada.